o Josias e a Sakamoto, porque eu vou chamar uma repórter, a Fabiola Pérez, minha xará, aqui, que ela está com uma reportagem super importante sobre criminalidade. Conversamos há pouco sobre crime organizado, e ela tem essa reportagem aqui, ó, PCC e Comando Vermelho em guerra. Um terço da Amazônia Legal vive sob domínio de facções. A Fabiola Pérez e o Herculano Barreto assinam essa reportagem. Cadê a Fabiola? Já está aí conosco? Olá, Fabiola, bom dia. Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao All News. Bom dia, Fabiola. Bom dia a todos. É isso, a gente fez essa reportagem que está publicada hoje no UOL com base em dados que foram levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É um estudo chamado Cartografias da Violência na Amazônia e traz informações muito importantes para a gente entender a atuação do crime organizado nessa região, na região amazônica. Eu queria destacar aqui algumas informações para a gente começar a conversar. Então, são 772 cidades que formam a Amazônia Legal, e as facções criminosas, elas estão presentes em pelo menos 178 cidades, de acordo com esse levantamento. Se a gente tiver um olhar um pouco mais aguçado, a gente ontem, dando uma olhadinha nos dados, a gente percebeu que 168 cidades têm ou domínio ou são disputadas pelo PCC e pelo Comando Vermelho, que são as duas principais facções criminosas que atuam em território nacional. E aí, com isso, eu estava agora há pouco participando da coletiva de imprensa do Fórum, e o presidente do Fórum destacou a seguinte frase, que o principal inimigo hoje da Amazônia Legal é o crime organizado, Fabiola. Então, a partir daí, a gente tem uma atuação muito diferente do Comando Vermelho e do PCC. Vale destacar que o Comando Vermelho ainda tem uma atuação bastante hegemônica nas cidades da Amazônia Legal, né? Porém, por outro lado, o PCC ele está cada vez mais se estendendo o seu domínio nas cidades da Amazônia Legal. Mais do que isso, Fabiola, a gente também identificou ali que o PCC tem uma capilaridade, ou seja, ele se estende pelos outros países que compõem a Amazônia, né? Ou seja, isso faz com que nessa mesma região atuem grupos menores, organizações menores, o próprio PCC e o Comando Vermelho, e até mesmo pessoas vinculadas a facções internacionais na mesma região ali da Amazônia. E essa questão das facções na Amazônia Legal, ela tem todo um conteúdo até mesmo com a história lá da COP, né? Porque a gente está falando sobre a questão do meio ambiente, né, Fabiola? E o crime organizado no meio da Amazônia é um problemaço para que a gente tenha uma preservação do meio ambiente, né? E isso foi uma bandeira desde o início do governo Lula. Agora, como combater isso, né? Como conter isso? Inteligência da polícia é extremamente importante. Esses dados mostram isso, né? É isso mesmo, Fabiola. Eu estava conversando com o Renato, presidente do Fórum, e ele destacou a precariedade das polícias, né, nessas regiões, né? Não raro, existem pouquíssimos delegados da Polícia Civil atuando nesses estados que compõem a Amazônia Legal, e eu queria retomar aqui algumas informações que a gente apurou para a reportagem, que eu acho que vale a pena respondem um pouco essa questão que você levantou. A Amazônia Legal já é uma região, assim, há décadas conflagrada por várias formas de violência, questões agrárias, né, questões fundiárias. Então, esse é o recorte histórico que a gente tem que observar a Amazônia Legal. A partir daí, a atuação das facções não é nova, né? Ela tem ali alguns indícios desde a década de 90, mas o ano de 2016 foi considerado um marco para essa convergência, digamos assim, né, de organizações criminosas atuando na Amazônia. Então, aí, a partir de 2016, Fabiola, a gente tem a presença de organizações venezuelanas, colombianas e brasileiras, né, propriamente ditas, nessa região.
E por que que eu estou falando isso, Fabiola? Hoje a gente vê que Comando Vermelho e PCC disputam essas cidades numa operação muito diferente do que existe, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que são os locais em que nasceram essas facções, né? Então, acho que vale a pena a gente destacar que o Comando Vermelho tem uma atuação muito semelhante às milícias no Rio de Janeiro, né? Nesses territórios da Amazônia Legal. Então, assim, se caracteriza pela extorsão de moradores, né? A gente traz na matéria uma foto de um conjunto habitacional com inscrições, né, de Comando Vermelho e PCC, que demonstra, são indícios da presença dessas facções. Já o PCC, eu estava conversando com um pesquisador que me falou que ele tem uma influência simbólica muito marcante nessas cidades, especialmente no estado de Roraima, que é possível ver em regiões de comércio de tráfico de drogas, crianças assistindo vídeos, né, de lideranças do PCC aqui de São Paulo, se estendendo por toda a região. Então, não é incomum perceber essa influência simbólica do PCC nessas regiões, por exemplo, de Roraima, né? Então, é uma atuação diferente. E você falou sobre clima, preocupações climáticas. Eu queria destacar também a preocupação de populações indígenas com essa presença do crime organizado na Amazônia. A gente tem relatos de que indígenas estão cada vez mais preocupados com o narcotráfico, né, se atrelando ali às atividades de garimpo, especialmente de mulheres, né, que também são vítimas de diversos crimes relacionados à violência, a estupros, né, por parte de pessoas que são integrantes dessas facções. Fabiola Pérez, uma honra tê-la aqui no nosso programa. Venha sempre com as suas reportagens, dados importantíssimos para a gente entender o nosso Brasil e esses dados que devem basear, inclusive, essas políticas públicas de segurança pública, assunto que estávamos abordando agora com Sâmia Bonfim, deputada federal, que é uma das vítimas da violência, do crime organizado, inclusive, né, no Rio de Janeiro, o irmão dela assassinado daquela maneira, que foi até um equívoco, né, por parte ali dos crimes, confundiram ele com outra pessoa. Muito obrigada pela sua participação, até a próxima.